aí, galera, não deu pro Vitória aqui no Barradão, 2-1 pro Botafogo, o glorioso avança para as oitavas da Copa do Brasil. O rubro-negro fica pelo caminho no jogo que marcou a estreia do técnico Thiago Carpini. Calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre o canal, primeiro vídeo, estamos começando ainda, vamos melhorar esse áudio aí, mas primeiro vamos falar do jogo, né? Começando pela escalação do técnico Thiago Carpini, ele que estava pela primeira vez no comando do Vitória, né? Depois de mais de um ano, o torcedor rubro-negro que estava sentado aqui na arquibancada não viu na beira do campo o técnico Léo Condé, né? Ele que marcou era aqui no Vitória, conseguiu um acesso para a primeira divisão, conseguiu o título da Série B, o primeiro título nacional da história do clube, uma conquista gigante para o Esporte Clube Vitória, mas agora não faz mais parte do clube, deu lugar para o técnico Thiago Carpini, que chega sob alguma desconfiança, né? O torcedor, pelo menos boa parte da torcida, ainda acreditava na continuidade do trabalho do Condé, acreditava que ele podia dar uma volta por cima, mas a diretoria pensou diferente. Thiago Carpini, no comando do time, mandou a campo uma escalação com algumas mudanças e 3 nomes chamaram mais a atenção nessa lista dos 11 iniciais. Primeiro, e o que mais me impressionou, foi o Camutanga, que foi para o banco de reservas, né? Ele que, na opinião do torcedor, é titular incontestável desse time, fazendo a dupla com o Wagner Leonardo, acabou deixando o 11 titular, foi para o banco de reservas. Ainda questionei a assessoria do clube se isso teria alguma razão física, né? O Camutanga, que nesse início de Brasileirão tem sofrido um pouco aí com questões físicas, mas não. A justificativa foi realmente uma escolha do técnico a partir do que ele viu nos treinamentos, né? Então o Vini foi para o time titular, também aconteceram mudanças no ataque, né? A dupla de ataque formada pelo Osvaldo e pelo Alejandro deu lugar para a dupla formada por Yuri Castilho e Luiz Adriano. E aí são 2 pontos diferentes para comentar. Primeiro, que o Yuri Castilho, na minha opinião, merecia um teste de fato, né? Porque o Yuri Castilho fez um gol contra o Vasco, é um jogador que tem boas entradas no time do Vitória, foi muito importante aqui na final do Campeonato Baiano, marcando o gol da virada contra o Bahia. Então acredito que a entrada dele nesse jogo era válida. O Osvaldo realmente não vinha num grande momento, foi para o banco de reservas. Achei justa essa decisão do técnico Thiago Carpini, mas meu pensamento sobre o Luiz Adriano é completamente diferente. Não consigo ver ainda em tudo que o Luiz Adriano demonstrou o suficiente para promover ele para o time titular. Acredito sim que ele merecia mais oportunidades, ganhar mais minutos ao decorrer das partidas, mas nos poucos minutos que ele vinha ganhando, ele ainda não tinha mostrado algo que justificasse sua titularidade, ainda mais num jogo importante como esse, né? Um jogo que decide vaga numas oitavas de final de Copa do Brasil. E o Alejandro, por mais que existam todas as críticas, todas as ressalvas ao futebol do Alejandro, acho que ainda é uma peça que estava ajudando muito o time, momentos sem bola, marcação, disputas ali no terço ofensivo. Então o Alejandro ainda conseguia contribuir de alguma forma, na minha opinião, ainda estava à frente do Luiz Adriano. Mas, escalação feita, o time entrou em campo com uma postura que agradou muito o torcedor. E antes dessa entrada em campo, também vale pontuar que a torcida fez um show à parte aqui para a recepção do time, né? Primeiros minutos, ali, primeiros segundos de jogo, uma festa muito linda aqui no Barradão. Realmente a torcida abraçou a equipe, houve um grande apoio no começo da partida. E o Vitória tentou corresponder a esse apoio com intensidade dentro de campo, né? Buscando sempre o último terço, buscando as finalizações. Não levou tanto perigo assim, teve algumas jogadas criadas de fato, mas o John não precisou fazer nenhuma grande intervenção ali nos primeiros minutos, por mais que o Vitória tivesse todo o volume da partida ali nos 15 minutos iniciais. Depois disso, o jogo ficou um pouco mais morno e aí sim, na reta final da primeira etapa, o Botafogo começou a se encontrar mais na partida. E não só o Botafogo começou a melhorar, como o Vitória começou a se precipitar nas decisões, principalmente na saída de bola. A gente viu um Vitória pecando muito nesse primeiro passe, nessa tentativa de construção desde a área defensiva. O Lucas Arcanjo, que é um grande goleiro nesse quesito, principalmente nas bolas esticadas, acabou errando alguns passes mais curtos que geraram lances de perigo, né? O Botafogo teve uma chance, o Damian saiu ali na cara do gol, acabou perdendo, mas em um outro erro de saída de bola, dessa vez com o Mateuzinho,
que tem sido uma das poucas válvulas de escape do Vitória, né? Acho que ele peca até por isso, porque nesse jogo, por mais que o Thiago Carpini tenha tentado implementar um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de trabalho com a bola para chegar na área do adversário, parecia que a grande alternativa, o grande trunfo do Vitória para quebrar linhas era realmente um toque de genialidade do Mateuzinho, driblando um, driblando dois, conseguindo tirar um coelho da cartola, porque os passes do Vitória eram pouco produtivos, tinha poucos rompantes de furar linhas, de conseguir atravessar o bloco defensivo do Botafogo de fato, e os poucos que me lembro, a maioria deles veio realmente do próprio Mateuzinho, né? Então um jogador que, quando não consegue encontrar essa pifada, muitas vezes ele parte para o drible, e nesse lance acho que foi a decisão que ele tomou, inclusive, de tentar driblar no campo de defesa, decisão essa precipitada, acabou perdendo a bola, o Cuiabano foi lançado ali na ponta esquerda, encontrou um bom cruzamento, e aí chega o Luiz Henrique no meio da grande área para abrir o placar para o Botafogo, dificultando muito a situação do Vitória naquele momento, mas o apoio não cessou aqui no Barradão, tá? A torcida seguiu apoiando o time, mesmo com 1-0 no placar. No jogo de ida já tinha perdido por 1-0, portanto, precisava da virada para levar o jogo para os pênaltis, então a situação já estava muito delicada, mas o torcedor seguiu apoiando. E sabendo dessa situação delicada do time, o Vitória voltou a apostar na blitz nesse início de segundo tempo, né, na volta do intervalo. Novamente com muita pressão sobre o Botafogo, muito ímpeto ofensivo. Teve até uma chance mais clara dessa vez, né, conseguiu um ótimo cabeceio ali na grande área e o John realmente fez um milagre, foi ali no cantinho, salvou e conseguiu evitar o que seria o gol de empate do Vitória, que incendiaria aqui o Barradão. Mas o Botafogo demorou menos ainda para se encontrar no jogo do que tinha acontecido na primeira etapa, né? Depois desses 15 minutos iniciais de pressão, o Botafogo rapidamente se encontrou, conseguiu algumas boas esticadas, né? O Júnior Santos teve uma chance, bateu cruzado, mandou para fora. Na segunda oportunidade que teve, aí sim, fez um golaço, né? Deixou o jogador no chão, tirou colocadinho para bater ali no canto do Lucas Arcanjo, fez 2-0 para o Vitória. E aí o técnico Thiago Carpini, ou melhor, toda a torcida já sabia que a vaca tinha ido para o brejo, não tinha muito o que fazer, alguns torcedores começaram a deixar o estádio, inclusive, e o técnico Thiago Carpini já estava promovendo algumas mudanças no time, sabendo que precisava buscar esse gol, buscar essa reação, então veio do banco de reservas o Osvaldo, veio também o Daniel Júnior, e é perceptível que esse time carece de criatividade. O Osvaldo entrou em campo e por mais que ele não viva o seu auge físico, também nem o auge técnico, né? 2024 não está sendo um grande ano para ele. Ele conseguiu fazer algumas boas jogadas, conseguiu trabalhar bem a bola ali na ponta direita do ataque do Vitória. O Daniel Júnior, que também foi muito preterido durante o trabalho do Léo Condé, né? Muito por uma questão sem bola, talvez, né? Como o próprio Thiago Carpini até já disse, que ele precisa melhorar esse momento sem bola. O Daniel Júnior dessa vez teve a oportunidade de entrar na partida e contribuiu. Também achou bons passes, construiu boas jogadas, inclusive é dele o gol que diminui aí a vantagem do Botafogo. Ele acreditou numa bola longa que parecia perdida, conseguiu uma caneta na dividida com dois, ficou com a sobra da bola, também saiu na cara do gol, bateu bem, 2-1 para o Botafogo, resultado insuficiente para o Vitória, que já tinha perdido lá no Newton Santos, está eliminado da Copa do Brasil. Então o técnico Thiago Carpini vai ter muito trabalho pela frente, com toda certeza. Essa primeira impressão não foi positiva, acho que o torcedor ficou muito na bronca, principalmente com a saída do Camutanga, do time titular. Um outro ponto que me chamou a atenção, que eu me esqueci de comentar, foi a questão do Zeca, né? O Zeca perdeu a braçadeira de capitão nessa partida, acho uma decisão muito precipitada e até pouco inteligente do técnico Thiago Carpini, por já chegar no time mudando uma hierarquia que está colocada aqui dentro há mais de um ano, né? O Zeca é um jogador muito reconhecido por todo o elenco, muito respeitado, e por mais que não viva uma boa fase, eu acho que esses 4 treinamentos que o Thiago Carpini teve até agora são insuficientes para ele bancar uma decisão como essa, ainda mais num jogo que ele precisaria do próprio Zeca em campo, com confiança, com respaldo, para mostrar o futebol dele e tentar recuperar a boa fase. Então eu acho que foi uma decisão que acabou sendo um tiro no próprio pé. Talvez tenha sido interpretada pelo Zeca até como uma questão de perda de espaço, perda de prestígio, então não concordei com o Thiago Carpini nessa mudança. O Wagner Leonardo ganhou a braçadeira e aí nenhuma crítica a se fazer, né? O Wagner é realmente um grande líder. Quem acompanha os bastidores aí do Vitória, que são postados frequentemente aqui no YouTube, vê que ele tem realmente uma presença, uma liderança nos vestiários,
mas não acho que era o momento para tirar a braçadeira do Zeca, talvez no momento que ele fosse para o banco de reservas, o que pode até ser um caminho natural, porque ele realmente não vem desempenhando tão bem assim. No começo do jogo ele foi até aplaudido, viu? O Zeca ganhou alguns aplausos aqui no começo da partida, cortou umas bolas, a torcida tentou mostrar apoio, mas assim que toma o gol 1-0 do Botafogo, aí sim, realmente a coisa volta a desandar, o torcedor começa a cobrar de novo o Zeca. Acho que no primeiro gol ele inclusive não é o maior culpado, o Mateuzinho erra ali na saída de bola e é uma questão que acho que já fica como um alerta, um sinal amarelo aí para o técnico Thiago Carpini. O elenco que o Vitória montou não é o ideal para trabalhar uma saída de bola desde a área, trabalhar uma saída de bola com muito cuidado, com passes curtos ali, desde o primeiro momento, desde o tiro de meta. Acho arriscado demais para o elenco montado por Vitória nessa temporada de 2024. Então, um time que pode apostar um pouco mais em ligações diretas também dependeria mais do Alejandro, ou até do Léo Gamalho, né? Mas acho que o Alejandro está na frente nessa disputa aí pela titularidade, né? Por todas as valências técnicas que ele tem, mas é um jogador que pode fazer essa casquinha, que pode disputar uma bola no alto, coisa que o Luiz Adriano não faz muito. Acho que até o camisa 12 ganhou essa oportunidade justamente por ser um jogador que trata melhor a bola, que pode muitas vezes voltar um pouco para fazer esse papel de camisa 10, tentar ajudar na construção. Mas foi um jogo praticamente nulo do Luiz Adriano, ele ajudou muito pouco a equipe aqui. O Vitória teve alguns momentos que imprensou o Botafogo no terço de ataque, né, no terço defensivo da equipe alvinegra, e ficava ali trabalhando a bola na entrada da grande área, procurando um espaço. E nesse momento são duas questões, né? O jogador que está com a bola, ele tem que encontrar um bom passe, e o jogador que está sem a bola, o atacante, tem que encontrar um espaço para que o seu companheiro encontre o passe para ele. E o Luiz Adriano pouquíssimas vezes encontrou esse espaço, né? Realmente não teve num bom dia, nem com a bola, nem sem a bola. Em alguns momentos dessa troca de passes, ele tentava voltar para ajudar e acabou, inclusive, matando algumas tentativas de ataque dessa forma. O Luiz Adriano realmente ainda não conseguiu se provar com a camisa do Vitória. Repito, poucas oportunidades, poucos minutos, mas precisa mostrar mais, né? Até pela expectativa criada em torno dele. Então, acho que é isso. A passada régua aqui, Thiago Carpini já aprendeu a primeira lição, pelo menos espero que tenha aprendido, de que esse time dificilmente vai conseguir criar desde o campo de defesa, precisa apostar numa verticalidade um pouco maior, não é um time que, num padrão Série A, consegue ser plenamente competitivo apenas com um fator técnico, tanto é que a diretoria fala o tempo inteiro que é um time feito, moldado a partir da força, a partir do embate, da competitividade. Então acho que o time tem que explorar um pouco mais dessas valências, o técnico Thiago Carpini tem que explorar mais dessas valências, quem sabe aí apostar um pouquinho mais nas ligações diretas que acho que encaixam mais com o perfil da equipe do Vitória. A impressão que me dá é que o Thiago Carpini veio para o Vitória sem saber muito bem quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes desse time e tentou nesse primeiro momento implementar um pouco mais do que ele gosta, para ver o que daria. Não deu certo. 2-1 para o Botafogo, Vitória eliminado da Copa do Brasil. O desempenho também deixa a desejar, por mais que nos 15 primeiros minutos de cada tempo o time tenha feito uma boa pressão ali no campo de ataque. Não foi assim tão criativo, não foi assim tão perigoso também. Então a primeira exibição deixa a desejar do técnico Thiago Carpini, que ainda tem muito trabalho, é claro, para fazer, é apenas o começo, nem uma semana de treinamento. E vamos ver o que vai dar agora no Campeonato Brasileiro. 18º colocado, 8 jogos sem vencer, considerando as duas competições. Vamos ver o que pode fazer o técnico Thiago Carpini para reverter essa situação. Vitória desde 2020 não se via numa sequência sem vitórias tão grande como essa. A situação não é fácil, mas o técnico tem de onde tirar. Ainda tem muita solução para esse Vitória. Tem uma janela de transferências que vai chegar daqui a pouco também, quem sabe possa vir aí mais reforços para incrementar esse elenco, mas o time já mostrou mais, mesmo nessa má fase do técnico Léo Condé, que ele custou o cargo. Thiago Carpini precisa encontrar melhores peças, melhores soluções para esse time que está fora da Copa do Brasil. Agora falando um pouquinho sobre o canal aberto por aqui, mais um meio para que eu possa falar um pouquinho de futebol com vocês. Não vou falar só de Bahia e Vitória por aqui, o objetivo é, claro, focar nas duas equipes aqui do futebol baiano, nas duas principais potências do futebol do estado, mas o que apareceu, o que der na telha aí, a gente vai comentando, dessa vez Vitória e Botafogo aqui para vocês. Amanhã eu vou falar
do Bahia, que enfrenta o Criciúma lá no Heriberto Rios, e também pela Copa do Brasil, terceira fase, e a gente vai se vendo aí à medida que os jogos forem acontecendo, que os assuntos forem surgindo. Mas já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, espalha para quem quer, para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, e tamo junto, um abraço.